Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre como o bloqueio da Starlink no Brasil, por determinação do STF, pode colocar em grave risco a nossa segurança nacional. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Nesta quinta-feira, 29 de agosto, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou o bloqueio das contas da Starlink no Brasil, uma medida visando a quitação das multas impostas à rede social X, que, como sabemos, fechou o seu escritório de representação no Brasil. A Starlink já se pronunciou, dizendo que continuará operando no nosso país. No entanto, com o bloqueio das contas da empresa, a sua operação no longo prazo está em risco. Mas por que isso pode afetar diretamente as Forças Armadas brasileiras e colocar em risco a nossa segurança nacional? No campo de batalha, uma das atividades mais importantes e ao mesmo tempo mais complexa é a comunicação. Antigamente, antes do advento da eletrônica, a comunicação era feita a cavalo, na época o meio de locomoção mais rápido em terra, com os comandantes reservando os cavalos mais velozes e os cavaleiros mais hábeis para essa missão. Nos tempos do Império Romano, foi implementado um intrincado e complexo sistema de estradas por onde trafegavam cavaleiros especialmente treinados na missão de transportar mensagens importantes. Para manter o ritmo, normalmente a cada 10 a 12 quilômetros havia postos onde cavalo e cavaleiro podiam fazer pequenas pausas, e a cada 37 quilômetros o cavalo era substituído, garantindo assim uma velocidade média muito elevada. Naquele tempo, uma mensagem era capaz de percorrer até 150 km por dia ou mais, dependendo da urgência. Mas para mensagens a muito longa distância, acima dos 1.000 ou 2.000 km, a média costumava oscilar à volta dos 50 km por dia, podendo ser um pouco maior quando a notícia era ruim. Sim, vem dos tempos do Império Romano o ditado de que quando a notícia é ruim, ela chega mais rápido. Quase 2.000 anos depois, saltando para as guerras napoleônicas, o método de comunicação era essencialmente o mesmo, com os exércitos, por maiores e mais poderosos que fossem, ainda dependentes do cavalo para a troca de mensagens em terra. Essa dependência só começou a mudar no final do século XIX, com o advento e a massificação dos sistemas de comunicação por fio, primeiro com o telégrafo, depois com o telefone e finalmente comunicações sem fio, como o rádio. Graças a esses sistemas, as comunicações, que antes eram feitas a uma velocidade que raramente ultrapassava os 150 km por dia, passaram a ser instantâneas, autenticamente revolucionando o campo de batalha, com os comandantes em salas na retaguarda, recebendo atualizações imediatas de tudo o que estava acontecendo na linha de frente, com múltiplas linhas de comunicação, oriundas de diferentes setores, permitindo a criação de um cenário amplo e completo de todo o campo de batalha, facilitando e agilizando muito a tomada de decisões. No entanto, apesar da velocidade no envio das mensagens, surgiu um grave problema: a interceptação das mensagens pelo inimigo. Antigamente, para o inimigo ter acesso às comunicações, era preciso interceptar o cavaleiro e roubar fisicamente a mensagem. Mas na era das comunicações, principalmente as sem fio, bastava uma antena e conhecer a frequência certa para sintonizar o seu receptor de rádio. A criptografia, apesar de não ter resolvido totalmente, ajudou muito com esse problema, mas a questão do limite do alcance da transmissão, principalmente para as pequenas unidades na linha de frente, manteve-se como um grave problema na segunda metade do século XX. Mesmo os mais avançados sistemas portáteis de rádio têm limites de alcance, limites que, dependendo das características geográficas ou do local onde o militar está operando, podem ser ainda mais reduzidos, como o que acontece nos combates em ambiente urbano ou em vales cercados por altas montanhas. A colocação de repetidores em pontos estratégicos pode ajudar, mas nem sempre é uma solução viável. Esse grave problema só começou a ser resolvido com o advento das comunicações por satélite.
Inicialmente, os sistemas de comunicação por satélite eram grandes, pesados e extremamente caros. Mas, com o tempo e com o avanço da tecnologia, foram se reduzindo drasticamente, tanto em termos de peso e dimensão, como também de preço. No caso do Exército dos Estados Unidos, há diversas classes de equipamentos para comunicação via satélite, conhecidos internamente como SATCOM, que vão desde terminais muito pequenos e compactos, que podem ser acomodados em uma pequena mochila e alimentados por uma bateria portátil, até grandes sistemas capazes de enviar toneladas de informações a cada segundo, replicando o sinal de internet para centenas ou milhares de usuários. No entanto, apesar de todos os esforços nesse sentido, esses sistemas ainda sofriam com uma cobertura limitada, e apesar das Forças Armadas dos Estados Unidos operarem a maior constelação de satélites de comunicação do mundo, o sinal pode cair momentaneamente em certas áreas, em rotas com poucos satélites em órbita. Foi preciso uma empresa privada para resolver definitivamente esse problema. Refiro-me a Starlink de Elon Musk. O princípio de funcionamento da Starlink é o mesmo, baseando-se em uma constelação de satélites, com a diferença fundamental é que são satélites muito pequenos e baratos, praticamente descartáveis. Por serem assim tão pequenos, a Starlink conseguiu lançar milhares, com a previsão de que a constelação final terá mais de 34 mil satélites em órbita. Com a composição atual dessa constelação, praticamente cada recanto da superfície da Terra pode ter acesso à internet de alta velocidade. Com isso, obviamente, sendo aproveitado pelos militares, com praticamente todas as forças armadas ocidentais, inclusive dos Estados Unidos, usando os sistemas da Starlink para complementar os seus sistemas proprietários de comunicação. O primeiro grande caso de sucesso do emprego da Starlink nesse campo veio da Ucrânia, com Elon Musk fornecendo aos ucranianos dezenas de milhares de terminais ao longo de mais de 2 anos de guerra. Com esses terminais, revolucionando as comunicações na linha de frente, permitindo não apenas a transmissão de voz, mas também a transmissão instantânea de dados e imagens de altíssima resolução, com os terminais sendo adaptados até mesmo para o desenvolvimento de drones navais, que estão sendo usados pela Ucrânia para afastar da sua costa os temidos navios de guerra russos. As Forças Armadas brasileiras não são exceção, com principalmente o Exército e a Marinha usando terminais Starlink para complementar a comunicação. A grande vantagem desse sistema é a portabilidade, permitindo que pequenas unidades possam se comunicar de forma instantânea, uma característica muito importante para um país com as dimensões do nosso, principalmente em áreas remotas de fronteira como na Amazônia. Naquela área costumam atuar os chamados pelotões de fronteira, pequenas unidades do Exército com a importante missão de fiscalizar e coibir ações ilegais como o garimpo e o tráfico. Mas, como essas unidades atuam em áreas profundas de floresta, a comunicação via rádio é praticamente impossível, restando como alternativa apenas a comunicação via satélite. O Brasil opera satélites de comunicação, como é o caso do SGDC-1. No entanto, trata-se de um satélite em órbita geoestacionária. Para quem não sabe, os satélites da Starlink estão em uma órbita muito baixa, a poucas centenas de quilômetros, o que permite o emprego de terminais pequenos, leves e muito compactos. Mas o SGDC-1 está a quase 36 mil quilômetros da superfície, obrigando ao emprego de grandes antenas e grandes terminais para o envio e recebimento de dados. Se a ordem de bloqueio emitida pelo STF resultar no fim da operação da Starlink no Brasil, além de afetar os mais de 215 mil clientes brasileiros, incluindo empresas que geram empregos e receitas para a economia, afetará também as nossas Forças Armadas, principalmente as unidades que operam em áreas remotas de fronteira, que é justamente a área por onde passa o tráfico que alimenta a violência que assola as cidades brasileiras. Uma nota importante: o alerta de risco à segurança nacional em um cenário de bloqueio da Starlink no Brasil foi dado pelo próprio Ministério da Defesa no dia 6 de junho de 2024.
Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.